Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Continuo na minha semeadura da nova ordem de Jesus. Hoje eu vou abordar um assunto muito interessante. É a postagem número 23, hoje 27 de março, o capítulo 15 do livro Nova Ordem de Jesus, que é a maior de todas as psicografias que se teve até hoje. Porque é a psicografia de Jesus, psicografia mesmo, psicografia. A metade do volume é psicografia em 1885, em Avião, na França, logo após a Federação Espírita ser consolidada, em 1885, só que a Federação foi no Rio de Janeiro, e aqui é da França. Kardec morreu em 69, então em 85 é daí por diante que está essa psicografia de Jesus, extremamente importante. Então é o seguinte, a postagem hoje é sobre a Semana da Páscoa, porque estamos em Páscoa, vai começar amanhã, né? Domingo de Ramos. A festa da Páscoa, lá naquela época, naquele país, tinha grande importância naquele povo. Então, todos os anos em Jerusalém se festejava, era onde maior se festejava a festa da Páscoa. E Jesus não perdia, todo domingo de Páscoa, domingo de Ramos, Jesus estava lá. Esse ano, aí vai começar a minha explicação agora. Este ano, o ano que ele morreu, né? De 33, o ano 33 da época de Jesus, né, de Jesus Cristo. Jesus queria ir para a festa de Páscoa, para essa comemoração tão importante para ele. Mas ele sabia que já havia uma ordem de prisão para ele. Mas ele ficou meio triste, é claro, mas foi para Jerusalém mesmo, sabendo que havia uma ordem de prisão dele. Ele foi. Nesse momento que ele foi, ainda não estava constituído o que seriam os apóstolos de Jesus. Eram os discípulos. Discípulo quer dizer aluno. Apóstolo é diferente. Apóstolo é quando ele segue a filosofia, as normas, vai trabalhar para aquele apostolado. Ele é o apostolado de Jesus. Nessa semana que ele denominou aquele grupo de amigos, de estudiosos com ele, de apóstolos. Por enquanto eram discípulos. Então, ele foi para Jerusalém para ver a festa de Páscoa, né? Domingo de Ramos, que é o dia de amanhã. Dia de amanhã, festa de Páscoa. Então, chegando lá, ele encaminhou-se com 14 discípulos, vamos chamar discípulos. Pessoas que gostavam dele, que estudavam com ele, que tinham a mesma filosofia. 14 pessoas, ele foi para Jerusalém. Em caminho de Jerusalém, começou a agregar gente, unir-se mais gente no grupo dele. Ele foi. Quando ele entrou na porta, na Jerusalém, quando ele entrou com aquele grupo ofereceram um burrinho, um jumentozinho para ele ficar mais alto que os outros, ofereceram um jumento para ele sentar-se no jumento e entrar em Jerusalém sobre um jumento. Mas ele diz assim, nesse livro daqui, que é o mesmo, só que é uma edição antiga, essa é a edição mais recente, essa daqui. Ele explica que mesmo que os livros digam que ele entrou montado num jumento, não é verdade. Diz aqui, ele recebeu o convite para ir montado no jumento, mas ele se negou, agradeceu e se negou, não foi, ele foi a pé. Ele diz que realmente não houve essa apresentação dele entrar no jumento. Quando ele foi entrando em Jerusalém, as pessoas jogavam galhos de árvores com ramos, com flores, para ele passar por cima. Ele conta no livro. Então, é um fato, né? Folhas e flores, dentre aquele povo que estava cheio de Jerusalém, de pessoas comemorando a semana, ia ser a semana da Páscoa, né? Ele viu de longe o irmão dele por parte de pai, porque ele tinha 3 irmãos por parte de pai. Era Eleazar, Cleófas
e outro. Eleazar, Cleófas, depois eu digo o nome do outro, que está aqui escrito, mas eu não me lembro. Eu sei Cleófas e outro. Ele encontrou o irmão, deu assim uma conversa de longe e não ficou com o irmão. Ficou com os discípulos dele, aqueles 14 personagens que acompanhou ele até lá. Chegando lá, isso foi no domingo de Ramos, que vai ser amanhã, de manhã, durante o dia, domingo de Ramos. Ele contou isso no livro, tá muitas coisas, mas coisas de... Eu tinha que escolher o que dizer e resolvi dizer isso em vez de outras coisas que estão escritas nesse livro. Esse livro é fantástico. São as 10 páginas, só para dizer a Semana Santa, 10 páginas. Eu não posso dizer 10 páginas. Eu tenho que escolher o que é que eu considero mais forte para dizer. Então, Eleazar, Matias e Cleófas. Eleazar, Matias e Cleófas, irmão dele por parte do pai. José era viúvo quando casou-se com a mãe dele. Depois que Maria casou-se com ele, teve 7 filhos. O mais velho era Jesus Cristo. O mais novinho, Tiago, né? Então, quando chegou segunda-feira, eles resolveram ir ao Getsemane. Getsemane é onde o Pedro estava no grupo. E desconfiaram porque Judas não foi. Judas Iscariote não foi. Não foi com o grupo. Estava no grupo, mas não foi. Pedro já ficou meio desconfiado. Conseguiu entrar no grupo depois, quando estava perto já de Getsemane. Getsemane quer dizer o local que ficava no Monte das Oliveiras, porque a Europa é cheia de montes, né? O solo aqui é plano, mais ou menos, no Brasil. Lá não, solo agriculturável. Lá é plano, aqui é mais plano. Aqui é plano, lá é Monte das Oliveiras, onde só se plantavam olivas. E esse local, onde tem um jardim muito bonito, chamado Getsemane, onde se extraía o óleo das oliveiras, que nós usamos até hoje, né? Iam para lá. E Pedro estranhou que o Judas não foi. Judas Iscariotes não foi. Mas não tem problema não. Então, isso foi na segunda-feira. Terça-feira foi um dia normal, como os demais. Aqui está dizendo, mas eu não vou dizer. Não dá tempo. E quarta-feira, então, eles combinaram visitar onde se extraía o óleo das oliveiras, chamado Getsemane. Foram. Quarta-feira. E de noite, foi. Só foram visitar. Tudo normal, tudo legal, aquelas festividades. Jesus desconfiadíssimo, porque ele sabia que havia uma ordem de prisão para ele. Quando chegou na quinta-feira, aí Judas disse, vamos lá para o Monte das Oliveiras, para os jardins. Chamou, e eles foram para lá. Chegando lá, antes eles fizeram a ceia chamada, a última ceia, né, de Jesus. Essa ceia, que todo mundo conhece, inclusive muitas obras de arte com essa ceia, era um acontecimento muito sério para Jesus, né? Os componentes da mesa eram somente aqueles que Jesus chamava mesmo, era só os discípulos. A ceia, depois da ceia teve o lava-pés, depois da ceia. O lava-pés, que a gente conhece, é um acontecimento que foi instituído por João Batista. João, aquele que batizava, aquele Senhor que veio antes de Jesus, que inclusive esse João Batista é muito importante. Jesus conta que ele é de grande importância para o cristianismo, porque ele abriu as portas para a aceitação da filosofia cristã. Então João Batista é o precursor do cristianismo. Esse João Batista instituiu o lava-pés.
para as pessoas, simbolizando a humildade e a igualdade. A humildade, porque estava lavando os pés, e a igualdade, que todos somos iguais. É claro, todos somos iguais. Depois do lava-pés, aí foi quando Jesus instituiu o seu apostolado. Apóstolos, ele criou o apostolado dele nessa noite em que houve a ceia, última ceia, e que houve o lava-pés. Ele instituiu o apostolado dele, que é muito importante, o apostolado dele. O apóstolo, aqueles que queriam realmente seguir o apostolado dele, porque tinham discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, mas não somos apóstolos de Jesus. Depois dessa instituição do apostolado, da ceia, do lava-pés, aí eles foram dar um passeio, justamente como estava previsto, nos Jardins das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Chegando lá no Monte das Oliveiras, Judas ficou perto de Jesus, Judas. Quando Jesus observou, ele tinha desaparecido, saído entre as árvores, foi embora. Judas desapareceu. Agora eu vou ler, Judas desapareceu, está escrito aqui. Agora eu vou ler, é tão importante essa parte, que eu vou ler. É um trecho de extrema importância, porque eu não admito, eu leio um trecho de palavra de Jesus, psicografada em 1885 na França, em avião. Eu, simples mortal, sem qualquer importância, transmiti essa joia daqui, essa palavra sublime, com minha palavra mal arranjada, que eu não tenho retórica, jamais. Já faço com muito sacrifício, com muita controvérsia, eu escrevo aqui no papel e digo, mas eu estou substituindo a palavra de Jesus. Isso não é certo. Então esse trechinho, página 244, eu vou ler, porque é de todos a segunda de importância. Tem uma que é mais importante aqui, mas essa é muito importante, viu? Eu vou ler aqui rapidinho, rapidinho não, vocês pensem no que eu estou escutando. Jesus diz assim, tá, Judas desaparece sem qualquer razão, aí todo mundo fica assim, aí Jesus diz para ele, aquele que vos chamais está perto, aquele que vós chamais está perto. Ele está para chegar, quando o vejais. A vítima será entregue ao verdugo. Essa é uma frase, mas Judas não escutou, tinha já escondido, já tinha corrido, né? Os gritos, as imprecações de meus apóstolos ouviram-se ao mesmo tempo que chegava até nós o ruído de passos pesados de muitos homens. Judas não apareceu. Os soldados com divisas romanas, eram em número de 8. 2 familiares do Santo Ofício os acompanhavam. 2 familiares do Santo Ofício, do clero, os acompanhavam. Estes últimos apontaram-me, os oficiais apontaram para Jesus, sabe? Apontaram a tropa armada e um soldado deitou-me as mãos, deu um tapa na cara de Jesus. Deitou-me as mãos, eu não sei se é no rosto ou por aqui, mas ele diz assim. Um soldado deitou-me as mãos, suas mãos. Pá, Pedro agrediu este homem. Eu me apressei em responder a meu apóstolo com estas palavras. Acalma-te, meu amigo, a resistência é inútil. Sem curvar a cabeça como culpados, convém saber sofrer a lei humana, com resignação. Então, você vê a palavra de Jesus. Se eu fosse contar isso, eu dizia, ele bateu em Jesus. Não. Jesus disse, a mim, eu. É muito, muito importante. Então, aí explica
o que aconteceu. Ele foi julgado, ele foi humilhado, de todos os tipos, né? Foi para o palácio onde estava Pôncio Pilatos, aí foi aquela confusão toda, ele foi julgado, tudo está escrito aqui. Ele disse que Pôncio Pilatos é uma pessoa muito simpática, é um espírito evoluído, mas que seguia muito as normas do posto que ele assumia naquela cidade. Mas ele gostou de Pilatos, tinha mais ou menos 42 anos, ele falou de Pilatos, que não interessa aqui, porque senão não vou terminar. Aí eu vou ler um trechinho também de extrema importância, que eu jamais poderia transferir. Diz assim, no final já de tudo, quando ele foi julgado, etc., tudo, vocês conhecem já a história, né? E isso é a verdade. O povo condenou-me mais uma vez, ele diz. Desde esse momento, foi convertido em joguete de uma multidão insensata, e os soldados, encarregados da minha custódia, uniram-se ao popular. Sobre minha cabeça foi colocada uma coroa de espinho, sobre meus ombros um pano de cor escarlate. E todos se inclinavam diante de mim, dizendo, saúdo-te, rei dos hebreus. Muitos me bateram, um cuspiu-me no rosto. Ao cabo de 2 horas de sofrimento, morais e físicas, a cabo de 2 horas, as diversões objetas e cruéis me despiram as minhas vestes, tiraram a roupa dele. E sobre meu corpo, completamente nu, aplicou-se a tortura da flagelação. Aí foi chibatada por todos os cantos, né? 2 lágrimas me queimaram as faces, foram as últimas. Era meio... Aí pronto, aí desse sofrimento, ele não conta... Lá conta, mas eu não vou contar para vocês porque não vai dar. Era meio-dia, aí ele foi andando, né? Depois dali eles foram para o Monte Gólgota, que vocês sabem que é onde se sacrificavam as pessoas criminosas. Era meio-dia quando cheguei ao Gólgota. Minhas forças estavam exaustas. Vê agora um trechinho importantíssimo. Minhas forças estavam exaustas. E não me haviam permitido levar o instrumento do meu suplício, que era um tronco de árvore, dividido e ajustado em forma de cruz. Vê só, e eu mal podia sustentar-me em pé, quando meu corpo, desnudo, foi exposto às zombarias mais ignóbeis da mais asquerosa plebe. Viu o que ele disse? O instrumento não me haviam permitido levar, estou repetindo, um instrumento em forma de cruz, ajustado em forma de cruz, não permitiram ele levar a cruz, pelo que ele diz aqui. Isso é um pormenor que eu acredito, mas é bom nem falar sobre isso mesmo. Agora, Jesus, naquela situação dramática, moral e fisicamente, diz, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Meus sofrimentos sobre a cruz foram a causa da fraqueza de meu espírito. E eu disse, Pai, por que me abandonaste? Essa foi a fraqueza dele. Ele pensar que Deus abandonou ele. Pai, por que me abandonaste? Aí fala mais outras coisas aqui. Estava lá Maria de Magdala, os apóstolos, estava um monte de gente. Agora a parte final maravilhosa, tristemente maravilhosa. Continuávamos injuriando-me sempre. Um letreiro com estas palavras: eis aqui o rei dos judeus. Foi colocado sobre minha cabeça. Agora, atenção, 2 delinquentes sofriam ao meu lado o mesmo suplício. Porém, contrariamente ao que se diz, eles não me insultaram. Tá vendo? Já foi invenção. Eles não insultaram Jesus quando Jesus estava lá na cruz, lá em cima. O último trecho, a frase mais triste deste livro, esse é o velho, o meu, mais triste. Meus olhos se nublaram, uma opressão mais violenta que as outras me confundiu e adormeci nas trevas humanas para despertar
no seio das luminosidades divinas. Eram mais ou menos 3 horas da tarde, do dia 1º de abril do ano 33. Eram mais ou menos 3 horas do próxima sexta-feira, né? Agora, terminou. É a frase mais triste deste livro, é essa. Que quando nós estávamos no grupo até choramos, porque é uma frase que mostra quando ele realmente... Agora, para o ponto aqui, aí continua na página 322 desse livro. Na página 322 desse livro, ele conta o que ocorreu depois que ele conta que estava na cruz. Lá ele conta, aqui não, aqui parou, eu não vou continuar porque tem muita coisa ainda. 320, aqui está na página 250, 322 são 70 páginas. Eu não vou falar agora, futuramente, né? Mas eu sei o que está escrito, ele conta que estava lá na cruz preso, um sofrimento extremo. Ele naquela angústia, olhou para baixo assim, via as mulheres que ele chama, é a mãe, a tia, Ana, um monte de senhoras, né? E os apóstolos, que estavam lá. Aí ele sentiu um tremor no corpo assim, um tremor. Aí sentiu o segundo tremor. Quando ele sentiu o segundo tremor, ele conta que ele se afastou da cruz, se afastou com os olhos fechados. E ele percebeu que ele estava vendo as mulheres lá e os apóstolos lá. Aí ele se apavorou, voltou, se encaixou no corpo dele. Quando ele se encaixou no corpo dele, com os olhos fechados, aí viu aquele clarão do alto e ele foi pelo clarão, aí não conta mais, entendeu? Então, esse trecho é de partir o coração. Entendeu, meus irmãos? A maior psicografia de todos os tempos está nesse livro. Nos outros, mas esse principal, né? A vida de Jesus Cristo. E ele conta no momento em que ele realmente deixou de existir, morreu, desencarnou. Na página tal que eu falei, ele dá continuidade e diz o que aconteceu. Entendeu? Então, esse livro é estonteante. A pessoa se arrebenta o coração. Arrebenta o coração quando lê esse livro daqui. E é um livro, a primeira parte foi pela senhora X, não diz quem é, mas um trechinho sempre, eu vou dizer o trecho para vocês agora. Qual é? Um trecho. Diz o seguinte: não entre em minúcias sobre meu sofrimento, olha o que ele diz, porque não quero fazer sofrer aquela que me serve de intérprete. Senhora X, que estava na França em 1885, quando este livro foi psicografado. A primeira parte dessa psicografia, de lá, psicografia mesmo, com esse espírito de luz, que ele disse no livro, ele conta que não tinha no planeta Terra um ser que tivesse condições de receber a psicografia dele, até que ele encontrou. Bem, esse livro daqui, a primeira parte, como eu disse, foi na França, em avião, 1885, Senhora X. Bom, a segunda parte já não foi na França, foi em 1910, na Argentina, em Buenos Aires. Entendeu, meus irmãos? Buenos Aires. Por quê? Esse livro daqui é o cristianismo revivido. Cristianismo revivido com a pureza da sua origem. É esse daqui. Porque este livro daqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vocês devem ter lido, ou se não leram, vocês deveriam ler, numa página aí. São quantas edições? 33 edições, todas
aprovada e feita pela Federação Espírita Brasileira, FEB, que é o maior órgão que coordena a espiritualidade, o estudo da espiritualidade no Brasil. Diz assim, nessa página daqui, eu associo, eu pesquiso, eu não sou uma pessoa de ler um livro, não, eu vou lá, pesquiso, volto, risco, o meu livro é todo riscado, eu vou ali, tem uma biblioteca ali, eu vou, mexo, procuro, vou na internet, eu sou pesquisadora do que eu leio, não é só tudo. Diz o seguinte aqui, Dr. Bezerra de Menezes, naquele momento que a Federação Espírita foi consolidada, estava aqui na Terra, lá no Rio de Janeiro, né? Lutou para que a Federação Espírita começasse. Dr. Bezerra e um grupo, está aqui o nome das pessoas, mas não vou dizer porque vai custar muito. E no mundo espiritual, o líder da espiritualidade do Brasil é Ismael. Ismael é o assessor de Jesus, é o que tem acesso a Jesus. Então, quando no ano 1884 a 85, em 85, quando a Federação Espírita foi consolidada, a primeira mensagem que Jesus deu, chamou o seu, como é que ele diz aqui? Dileto, seu emissário dileto, a palavra de Jesus, do irmão Áureo. Esse livro daqui é de quem é? Não, esse daqui é Chico Xavier. Mas quem é Humberto de Campos é que conta isso e aceito sem restrição nenhuma pela Federação Espírita durante 33 edições. É que não há dúvida. Jesus fala ao seu emissário dileto, que como meu Deus, Ismael, eu digo Elias, é Ismael. Deu uma ordem, deu uma indicação para Ismael. Agora que vocês solidificaram a Federação Espírita, que é um órgão controlador, organizador, é o máximo, né? Agora, concentraremos agora em todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste. Para o quê? Para a organização da obra. Qual é a obra dele? Teve a FEB, a Federação. Ele está dando uma palavra para Ismael, não é? Que vocês consolidaram na terra. Aí Jesus sim, é Jesus que está dando essa mensagem. Chamou Ismael e disse isso. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo. Olha, na pátria dos meus ensinamentos, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o Brasil, na pátria dos meus ensinamentos, o cristianismo, o Espiritismo de Kardec será o cristianismo de Cristo, claro, né? Revivido na sua primitiva pureza. Não naquelas invenções do clero, do concílio, daqueles 40 evangelhos, que isso foi conturbar tudo. Entendeu? Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. E faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para o triunfo dos evangelhos, porque os evangelhos era ainda, né? Porque ninguém modificou, aquela organização medonha, né? Não adianta falar. Então, é o seguinte, aí, quando eu li isso daqui, meus irmãos, vê só, eu disse, unifiquem os meus discípulos, discípulo é aluno, não é apóstolo, encarnado. Aí eu me panquei, disse, como? Como vai unificar-se em 1885? Não tinha ninguém aqui, não tinha apóstolo nem discípulo, não tinha nada. Foi quando eu li a Nova Ordem de Jesus que aponta cada um nascido na Itália, em 1885. Itália, Paraguai, Uruguai, Argentina, Portugal. Tiago nasceu em Portugal. Entendeu? Então, aí formaram aquela organização teosófica lá em Buenos Aires,
chamada Constância, onde os espíritos todos encarnaram naquele momento. Os que não encarnaram veio de Portugal, não, Portugal veio para o Brasil, foi Tiago, Tiago, com o nome de Diamantino Coelho Fernando. Sei que houve uma organização espiritual muito grande, que só conhecendo esses livros a gente pode idealizar a organização que houve para, como Jesus pediu, unir os meus discípulos encarnados em 1885. Discípulos encarnados, veja só. Como? Mas eu juntei tudo, eu puxo aqui, puxo ali, mas só falo o que está escrito. Eu não acho nada. Eu não sou uma pessoa de dizer, eu acho que... Não posso, eu não devo, eu não quero, eu não sou afoita de dizer, eu acho que isso... Não acho. Não acho, eu procuro. Entendeu, meus irmãos? Então, pesquisando aqui, Universo e Vida, meus irmãos, que eu não largo nunca esse livro. Está aqui na página 195, está aqui uma frase, não vou dizer para vocês agora, já que eu estou com esse livro aqui perto. Você sabe que no início do século XIX, houve um chamamento para espíritos superiores para virem reencarnarem na Terra para alavancar a ciência, tudo, a ciência, a saúde, a espiritualidade, tudo, alavancar todos os conhecimentos, quer dizer, difíceis que tinha a Terra. Aí criou-se tudo, motor, luz, não sei o quê. Então, nesse momento, aí eu só vou contar e vou terminar, porque está na hora. Vou contar. O grande espírito do apóstolo Tomé, apóstolo de Jesus, aquele Tomé, né? Já estava a esse tempo de volta ao mundo, onde reencarnou, atenção agora, 3 de outubro de 1804. 3 de outubro de 1804, com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Ele não vinha só, como assinala Emmanuel no livro citado anteriormente, que eu não vou dizer para vocês agora porque complica. Entendeu? Então, isso daqui, quem escreveu esse livro é o Espírito Áureo. Aí quando eu li, eu disse, oi, Áureo? Quem é Áureo? Saber quem era Áureo? Aí procurei, pesquisei. Áureo é um espírito de altíssima luz que pertence ao alto comando de Ismael. Quem é Ismael? É a segunda pessoa de Jesus. Então, fechou-se. Jesus, a primeira pessoa para o Brasil, é Ismael. Ismael é alto comando do Brasil, é Ismael. Esse espírito áureo faz parte desse alto comando de Ismael. E ele disse aqui, esse espírito áureo, nesse livro psicografado, acolhido pela Federação Espírita em 16 edições, deixa eu ver, pela FEB. Começou em julho de 1978. Quantas edições estavam? Eram aqui, meu Deus. Não sei quantas edições, 16 edições, parece. Tudo pela FEB, minha gente, tudo pela FEB. Federação Espírita, que é o órgão máximo de organização espiritual maravilhoso. Entendeu? Então, o espírito áureo é a segunda pessoa, ele é do alto comando de Ismael, que é a segunda pessoa de Jesus. Então, essa nova ordem constitui as mais sérias informações que se pode ter da espiritualidade do cristianismo de Jesus, né? Entendeu? Então, eu sou assim, eu não sou de ler. Não, leio, releio, risco, tudo é arriscado, comigo é tudo arriscado. Porque eu quero rápido, eu quero encontrar rápido. Vou na internet, procuro, vou lá, vem cá, procuro, pego livros antigos, eu quero encontrar a verdade. Eu sou assim. Quero encontrar a verdade. E graças a Deus, eu estou completamente... Não é Aí um amigo meu disse, mas a pessoa quando chega idosa, se volta para Jesus. Não era idosa quando eu comecei com esse negócio de nova ordem, não era idosa. Eu tinha 49 anos, era muito nova, poderosa, arrumada, de uma extrema simpatia, e no entanto parei tudo e fui me voltar para a nova ordem de Jesus. E vou ficar assim.
Eu tenho 80, vou fazer 88 anos agora, 88 anos. Estou completamente lúcida. Não sou nem gorda nem magra. Estou ainda, para você ver quanto eu era jovem, com 49 anos. E larguei tudo. Porque meu objetivo é Jesus e a nova ordem de Jesus. É a verdade que Jesus no livro ele diz muitas vezes. Meus filhos, escrito, ele psicografa. Essas criações, essas fantasias me incomodam. Ele sempre fala, me incomodam. Eu aguentar essa adoração a mim, baseado numa falsidade que eu como se dei vida a Lázaro, que eu multipliquei os peixes, fiz isso, ressuscitei. Não, isso me incomoda, ele diz. Há 2000 anos que incomoda, né? Aí eu disse, não, agora eu vou... Agora não, desde lá que eu li um livro de Paulo de Tarso e mudei completamente. Eu não sei não, eu tenho uma visão diferente da espiritualidade, viu, meus irmãos? Não, a espiritualidade, ele quer nos ajudar de qualquer maneira. Quer nos ajudar, a gente não adianta estar Paulo de Tarso lá e eu aqui, não. Ele é um espírito evoluído, Maria, eles, todos eles, só que esse é o máximo, Jesus, né? Futuramente serei também eu. É um caminho. Então eu poderia falar muito, mas não vou falar porque tem muito. Próxima semana, possivelmente, eu vou falar sobre esses apóstolos que estavam encarnados em 1885. Onde é que eles estavam? De um por um. O nome deles não todos, porque não tem, o livro não dá o nome deles. O nome de uns dois, onde é que eles estavam, o que é que eles fizeram, onde é que eles vieram. Já li muitas vezes, mas eu vou anotar isso para dizer para vocês. Esses apóstolos encarnados, discípulos encarnados em 1885, que é um absurdo, mas está lá. Então é isso, meus irmãos. Poderia falar muito, mas não posso, não tempo. O tempo está passando já, passou 3 minutos, parece do tempo, e eu vou deixar a vocês. Então vocês pesquisem, viu? Pesquisem, não dê conceitos. Não, eu acho que é isso, sem dúvida. Não existe sem dúvida, não existe conceito. Nós não somos capazes de darmos soluções para nada. A espiritualidade é que sabe, é que é verdadeira. Nós podemos pegar uma informação aqui, outra ali, checar e realmente constatar que é verdade. Porque a mentira é a pior coisa que existe. A invenção, a mentira, a fantasia. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que essa semana de Páscoa, vocês pensem mais em Jesus. Estamos numa época muito difícil, transição planetária. Muito difícil. Então, do jeito que eu quero paz para mim, quero para vocês também. Sigam em paz, vivam em paz. Conectados, sempre. Não esqueçam que eu digo sempre. Sempre. Nós não sabemos o que vai ocorrer comigo nem com vocês daqui a 10 minutos. Então, conexão, que é o mais importante, viu? Fiquem com Deus, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. Amém.